Oi, quarto ano! Tudo bem? Nas últimas vezes que a gente se encontrou, foi pra gente ler alguns capítulos da Pilar, o Diário de Pilar na Amazônia. Mas hoje eu vou iniciar a leitura de um livro que as crianças no quarto ano amam. O Pequeno Vampiro, escrito pela Angela Sommer Bodenburg. Tá lá. Já leram? Conhecem? Então, vou apresentar os personagens. Esse livro começa assim. As personagens desse livro. O primeiro que aparece é o Anton. Anton adora ler histórias de terror emocionantes, principalmente de vampiros, pois ele se identifica muito com o tipo de vida dos vampiros. Olha lá o Anton, é esse aqui de cima, ó. Os pais de Anton não acreditam em vampiros. O pai trabalha num escritório e a mãe é professora. Rudger é o outro personagem. Quem será o Rudger? Quem é, gente? Rudger, o pequeno vampiro. Ele tem no mínimo 150 anos. Então, por que ele é tão pequeno? Ah, é fácil responder. Ele virou vampiro quando era criança. Sua amizade com Anton começou num dia em que Anton, como sempre acontece, estava sozinho em casa. De repente, lá estava o pequeno vampiro sentado no peitoril da janela. Anton tremeu de medo, mas o vampirinho garantiu que já tinha jantado. Na verdade, Anton imaginava que os vampiros fossem muito mais terríveis. Depois que Rudger, o pequeno vampiro, confessou sua paixão pelas histórias de vampiros e o seu medo de escuro, Anton passou a achá-lo muito simpático. Daquele dia em diante, a vida de Anton, até então bem monótona, tornou-se emocionante. O pequeno vampiro emprestou-lhe uma capa e juntos voaram para o cemitério e para o túmulo dos Schlotterstein. Logo, Anton ficou conhecendo os outros membros da família. Quem serão os outros membros da família? A primeira que vai aparecer é a Anna, a irmã do Rudger. Anna é a irmã de Rudger, sua irmã mais nova, como ele gosta de enfatizar. Mas Anna é quase tão forte quanto Rudger, só que é bem mais corajosa do que ele. Anna também gosta de ler histórias de terror. O outro personagem é o irmão mais velho do Rudger, ele se chama Lump. Ele é o irmão mais velho, já falei, é um vampiro que se irrita com muita facilidade. Sua voz, ora fina, ora grossa, mostra que ele está na puberdade. O chato é que ele nunca vai sair dessa fase difícil, porque foi nessa idade que ele virou vampiro. Ou seja, os vampiros, se são crianças, vão ser crianças para sempre. Se são adolescentes, vão ser adolescentes para sempre. E assim por diante. A outra personagem é a tia Doroteia. É a mais sanguinária de todos. Encontrá-la depois do pôr do sol pode significar perigo de vida. Olha ela aqui em cima. E por fim, o guarda do cemitério, o Senhor Coelho. Ele gosta de caçar vampiros. Foi por isso que os vampiros instalaram seus caixões numa cripta subterrânea. Até hoje, o Senhor Coelho não conseguiu encontrar o buraco da entrada da cripta. Agora que vocês já sabem quem são os personagens, eu vou ler o início do primeiro capítulo. Vamos lá. Uma coisa na janela. Começa assim, ó. Era sábado, dia em que o pai e a mãe de Anton costumavam sair à noite. À tarde, enquanto a mãe no banheiro enrolava papelotes no cabelo,
Anton perguntou: aonde vocês vão hoje? Bem, primeiro vamos comer alguma coisa e depois talvez a gente vá dançar, respondeu a mãe. Como assim, talvez? Perguntou Anton. Ainda não decidimos, mas isso é tão importante assim para você, Anton? Não, resmungou Anton. Ele achou melhor não dizer que queria assistir ao filme policial que começava às 11 horas, mas sua mãe já havia desconfiado. Anton, disse ela, virando-se de modo a poder olhá-lo nos olhos. Você por acaso está querendo assistir televisão? Não, mamãe. Mas, mamãe, como é que você pode pensar uma coisa dessas de mim? Disse ele. Por sorte, a mãe voltou a enrolar o cabelo e não pôde ver como Anton tinha ficado vermelho. Talvez a gente vá ao cinema também, disse ela. De qualquer maneira, antes da meia-noite, nós estaremos de volta. Quando escureceu, Anton já estava sozinho em casa, de pijama, recostado na cama, com a coberta puxada até o queixo. Ele lia A Verdadeira História de Frankenstein. A história se passava num parque de diversões. Um homem com um enorme casaco preto tinha acabado de entrar em cena para anunciar o aparecimento do monstro. Nesse instante, o despertador tocou. Irritado por ter sido perturbado, Anton desviou os olhos do livro. 11 em ponto! Hora de ligar a televisão! Anton pulou da cama e ligou a televisão. Voltou para baixo das cobertas e ficou esperando a imagem, que foi aparecendo aos poucos, mas ainda estava passando o jornal de esportes. A atmosfera do quarto já se tornara sombria. No pôster que ele tinha na parede, King Kong fazia uma careta que tinha muito a ver com o estado de espírito de Anton. Ele se sentia sozinho e abandonado, como se fosse o único sobrevivente de um naufrágio que tivesse ido parar numa ilha dos mares do sul, habitada por canibais. E a cama era a sua cabana, macia e acolhedora, onde ele poderia se esconder quando quisesse. Havia um monte de provisões perto da entrada da caverna. Só faltava uma garrafa de aguardente. Com água na boca, Anton pensou na garrafa de suco de maçã que estava na geladeira. Mas até lá, o caminho era longo e ele teria que passar pelo corredor escuro. Será que ele deveria nadar de volta até o navio pelo meio dos tubarões sanguinários à espera de uma vítima? Mas, em geral, os náufragos não morrem mais de sede do que de fome, né? Pensando nisso, Anton pôs-se a caminhar. E agora, gente? Ele odiava o corredor com aquela lâmpada sempre queimando, sempre queimada, e que ninguém nunca trocava. Odiava os casacos pendurados no cabide da parede, que pareciam cadáveres, movendo-se de um lado para o outro. E agora tinha pavor até do coelho empalhado que havia no escritório de sua mãe, embora em outras ocasiões ele gostasse de usá-lo para pregar susto nas outras crianças. Finalmente, chegou na cozinha. Tirou a garrafa de suco de maçã da geladeira e cortou um pedaço bem grosso de queijo. Enquanto isso, ficou com os ouvidos atentos à televisão. Ouviu uma voz feminina, provavelmente da locutora, que anunciava o começo do filme. Anton colocou a garrafa embaixo do braço e correu para o quarto. Mas não foi muito longe, pois já no corredor percebeu que havia alguma coisa estranha. Parou e ficou à espreita e, de repente, percebeu o que era. Não estava mais ouvindo o barulho da televisão. E isto só podia significar uma coisa: alguém devia ter entrado furtivamente no quarto e desligado a televisão. O coração de Anton deu um pulo e começou a bater feito louco. E do seu estômago subiu um formigamento que ficou preso na garganta.
Na cabeça dele começaram a surgir imagens terríveis daqueles homens com máscaras de meia, com facas e pistolas que entram à noite nas casas vazias para roubar e acabam com quem aparecer no caminho. Anton lembrou-se de que a janela do quarto ficara aberta. O bandido podia ter entrado no quarto passando pela sacada do vizinho. De repente, ouviu um barulho. A garrafa de suco de maçã caiu de suas mãos, rolou pelo corredor e foi parar bem na frente da porta do quarto. Anton prendeu a respiração e esperou, mas não aconteceu nada. E se essa história de bandido fosse só imaginação? Mas então, por que a televisão não estava mais funcionando? Pegou a garrafa do chão e abriu bem devagar a porta que dava para o quarto. Um cheiro estranho entrou-lhe pelo nariz, um cheiro de coisa podre e mofada. Parecia cheiro de porão ou de alguma coisa pegando fogo. Será que vinha da televisão? Anton desligou depressa a tomada. Talvez fosse um curto-circuito. Nesse momento, Anton ouviu um ruído estranho vindo da janela. E agora? O que será que tem na janela? Espera para ver no outro vídeo.